Quantas vezes você já viu ou ouviu por aí pastores, religiosos, na sua grande maioria cristãos, usando da fé para ganhar votos? Bom, esse pouco tempo que eu estou na política eu já vi muitas vezes. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Hoje é segunda-feira, comecei a semana feliz. Eu espero que essa semana eu tenha a mesma coragem, a mesma disposição que eu tive na semana passada. Semana passada eu postei 4 vídeos, eu fiquei muito orgulhosa de mim. E eu espero conseguir manter essa constância essa semana. E amanhã eu vou num debate com um ateu no canal Foco. São 30 cristãos versus um ateu. E eu tava estudando pro debate, me preparando e tudo mais, até que eu me deparei com esse tema. O fundamentalismo crescendo na sociedade, principalmente na esfera política. E aí eu fui estudar sobre, relembrar o que era o fundamentalismo, o porquê desse crescimento, o porquê dessa expansão nos dias de hoje, da polarização e tudo mais. E, cara, eu achei muito interessante, eu decidi trazer esse tema pra vocês. Mas antes de entrar no tema, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá bom? Eu vou começar uma série nesse canal muito legal, chamado Descomplicando a Política, porque ano que vem é eleição, gente. Eu quero que meu público vote sabendo em quem tá votando e o porquê tá votando. Então eu vou explicar ali cada nuance, cada área da política, numa visão macro, né? O que são os 3 poderes, para que serve cada um, o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um senador faz, qual que é a função de todos eles dentro da esfera política brasileira, o que é democracia, enfim. Vou tratar desses temas fundamentais da política pra gente ser mais educado politicamente falando. A gente vive num país muito polarizado, mas pouco educado. As pessoas não sabem muitas vezes o que é a política e como ela se desdobra. E a política do Brasil é enrolada mesmo, é complicada mesmo. Então acho que vai ser uma série bem legal, tanto pra mim quanto pra vocês. Então me acompanha aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Agora, voltando ao nosso tema sobre a expansão, ou o renascimento do fundamentalismo na esfera política. A gente vê cada vez mais políticos, principalmente políticos de direita, gente, eu sou da direita, tá bom? Não tenho problema nenhum de criticar ela nesse aspecto. A gente vê muitos políticos, principalmente da direita, usando a fé como instrumento para angariar votos. E aí a gente tem 2 conceitos de fundamentalismo que infelizmente nasceu, né? Existe fundamentalismo. O que é um movimento fundamentalista? Foi um movimento criado lá no século XX, onde os protestantes colocaram ali como sendo a Bíblia inerrante, infalível e o guia da sua prática de fé e tudo mais. Já havia essa teologia da Bíblia inerrante e tudo mais, mas foi um determinado grupo que colocou de verdade a Bíblia como o guia tanto moral, quanto ético, quanto espiritual para suas vidas. Então, o movimento fundamentalista genuíno é um movimento que reconhece não só a inerrância da palavra de Deus, mas a autoridade da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro conceito de fundamentalismo. Agora, o que aconteceu no decorrer da história, né? A religião, ela tem um poder muito grande de manipulação. Isso é muito ruim. E por que a religião tem esse poder? Porque as pessoas encontram na religião esperança. E nós tendemos a depositar a nossa confiança naquilo que temos esperança. Então, quando o líder religioso entende isso e é mal intencionado, ele usa a religião para se autopromover. Na esfera ali das ovelhas, quando uma ovelha faz do cristianismo uma anistia para o pecado, ela cai num fundamentalismo muito ruim. Não é no fundamentalismo que crê ali na inerrância das escrituras, que crê na infalibilidade da Bíblia, que crê no direcionamento espiritual que a palavra de Deus tem. Mas é um fundamentalismo que só segue as regras, sem entender a essência das regras. Então esse é um dos aspectos do fundamentalismo ruim, fundamentalismo do século XXI. Então a gente pega pessoas que seguem as regras, que pegam as regras à risca e querem justificar o mundo e impor as regras goela abaixo para pessoas que não são cristãs ou que não reconhecem as regras dessa forma e elas não entendem o porquê dessas regras. Elas simplesmente seguem porque aquilo é uma espécie de anistia, uma espécie de alívio da própria consciência. Esse é o primeiro fundamentalista. O segundo fundamentalista, hoje do século XXI, é o líder
E aí eu entro aqui na esfera política porque é mais a temática do canal, mas eu posso colocar nessa figura o pastor, o chefe, o pai, mas é o líder que... Mulher também, tá bom? Mas é o líder que usa da religião, que usa da ferramenta da fé para manipular as pessoas e chegar onde quer chegar no seu projeto de poder. Então, quando a gente tá falando isso numa esfera pastoral, são líderes, na sua grande maioria, narcisistas, que usam da manipulação da fé para criarem o próprio império. Ah, Tami, você tá falando então que todo pastor que tem igreja grande é narcisista e cria o próprio império? Não, não é isso, tá bom? Eu tô falando que dentro dessas megas igrejas, não só megas, até das pequenas igrejas, das igrejas de bairro, existem homens que usam da fé para espalhar ou engrandecer o seu projeto de poder. E se dizem fundamentalista. E na política não é diferente. A gente vê uma bancada evangélica, por exemplo, na política, com mais de 100 deputados. Mais de 100 deputados. E aí eu te pergunto, o Congresso melhorou ou piorou? O Congresso piorou. Então a gente vê o número de cristãos dentro da política crescendo, mas o número de corrupção também crescendo. Deveria ser o contrário. Quanto mais cristãos presentes naquele ambiente, mais santo, né, mais santificado deveria ser o ambiente. E por que isso acontece? Por causa desses falsos mestres, desses líderes políticos que usam do evangelho como escada. Eu não tenho problema nenhum, eu sou evangélica, eu não tenho problema nenhum de eu ter o evangelho como a minha regra de fé e prática. Não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum em defender uma política que não vá contra os meus princípios. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação das drogas. Eu sou contra uma série de políticas brasileiras que vão contra o meu princípio. E tá tudo bem. Eu tenho a liberdade de ser assim. O que eu não posso fazer é usar dessa minha liberdade como prerrogativa para manipular outros e levar esses outros dentro da minha mesma visão para ganhar o status que eu almejo ganhar. Isso é muito complicado. E isso é um dos aspectos do fundamentalismo. E aí a gente vê cada vez mais, principalmente no meio jovem, nas faculdades, movimentos fundamentalistas crescendo. Mas movimentos fundamentalistas, muitas vezes com a pegada genuína do fundamentalismo. Jovens que estão ali querendo voltar o seu coração, voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E por que isso acontece? Quando nós estamos num cenário de guerra, quando nós estamos num cenário de escassez, quando nós estamos num cenário de problema, as pessoas procuram esperança em algo. E muitas vezes a palavra de Deus, a Bíblia, vem com esse viés de esperança. Então é natural que a população volte, não estou dizendo todos da população, né, mas boa parte da população se volte à palavra de Deus. Se a gente for estudar um pouquinho a história, os períodos que a igreja mais cresceu foram os períodos que a igreja mais sofreu perseguição. Por quê? Porque estávamos num contexto de escassez, estávamos num contexto de dor, de desespero. E no desespero as pessoas buscam a Deus. E com a tragédia da morte do Charlie Kirk, que era um debatedor político cristão que defendia o cristianismo, era um fundamentalista genuíno, muitos políticos estão surfando nessa onda. Então estão compartilhando o discurso, né, no velório do Charlie Kirk, onde a esposa do Charlie Kirk, a viúva do Charlie Kirk, fala que perdoa o jovem que matou o marido dela. Estão viralizando essa atmosfera cristã que realmente está acontecendo no mundo. Nós vemos aí manifestações gigantescas pelo mundo a favor do Charlie Kirk, em homenagem ao Charlie Kirk. E da sua grande maioria, esses manifestantes eram jovens. Jovens que estão se voltando à palavra de Deus e a fundamentalismo. Fundamentalismo aqui que eu digo genuíno, não fundamentalismo fajuto, que foi o que eu expliquei agora há pouco, dos políticos e dos líderes narcisistas. Então a gente vê muitos políticos surfando nessa onda do Charlie Kirk. E qual que é o problema disso? O problema disso é que as pessoas acreditam no discurso desses caras mal intencionados. E viram massa de manobras, são manipuladas por esse discurso. Ai, que legal, ele está compartilhando sobre o Charlie Kirk, olha que lindo. Ai, que legal, ele está defendendo os valores da família. Ai, que legal, ele está defendendo os valores da fé. No discurso, é muito bom. Mas a gente precisa aprender a avaliar a vida dessas pessoas. O testemunho que elas dão no dia a dia. Não só enquanto estão em palanque.
Não só enquanto estão fazendo corte pra internet ou vídeo pro YouTube. A gente precisa olhar a vida dessas pessoas. É uma pessoa que frequenta a igreja? É uma pessoa que tem boas influências ou que é boa influência? É uma pessoa que quando abre a boca edifica? Olha o projeto, olha os projetos dessa pessoa. Não sei se você sabe, mas se você acessar tanto a Câmara dos Deputados quanto a Câmara dos Vereadores, você consegue ver os projetos, os trabalhos legislativos de cada um. É só você ir lá, clicar no nomezinho do vereador, do deputado, enfim, do político que você está pesquisando, que você vai ver todos os projetos que essa pessoa já passou. Todos os projetos que essa pessoa já colocou ali em discussão ou que ela apoiou. Pesquisem. Pesquisem como é a vida dessas pessoas. Para nós não sermos levados como massa de manobra. Eu fico muito feliz que dentro do movimento jovem está crescendo essa ideia do fundamentalismo. Fico muito feliz. Eu creio que o fundamentalismo extremo é ruim, porque leva a pessoa a viver uma vida de aparência, leva a pessoa a viver uma vida de corrente, e o evangelho não é corrente, o evangelho não é prisão, o evangelho é liberdade. Então existe um equilíbrio nessa história, mas o fundamentalismo que entende que a Bíblia é inerrante, infalível e é a palavra de Deus, é muito bom. O que de mal a Bíblia vai levar o jovem a fazer? A Bíblia fala que não deve se embriagar com bebida. A Bíblia fala que a gente não deve usar drogas para não perder a nossa consciência. A Bíblia fala que o jovem, se for fazer sexo, deve ser dentro do casamento. Então, gravidez na adolescência, sexualidade frouxa, essa confusão sexual, a Bíblia teoricamente resolveria. Cara, a Bíblia fala que a gente precisa perdoar. A Bíblia fala que a gente precisa respeitar os nossos pais, o nosso patrão. A Bíblia fala que é direito nosso também ser respeitado. A Bíblia fala que nós devemos ter um olhar de misericórdia, mas também de justiça para o próximo. A Bíblia fala que quando a gente tem um inimigo, a gente deve dar a outra face, juntar brasa na cabeça dele. Então, o que de mal a Bíblia levaria um jovem a fazer? A Bíblia fala que a gente tem que ser excelente naquilo que fazemos. A Bíblia fala que a gente tem que cultivar bons pensamentos. A Bíblia fala que a gente tem que ter bom ânimo, ter esperança, porque Jesus venceu o mundo e somos filhos de Jesus, somos vencedores também. A Bíblia fala que devemos amar um ao outro, estender a mão um ao outro, ser misericordioso um ao outro, cuidar da nossa língua, não desejar o mal para o outro. Então, o que de mal a Bíblia vai levar um jovem a fazer? Nenhum! Então é muito bom que a juventude esteja caminhando para esse movimento fundamentalista. É muito bom. Agora eu espero que a política e o narcisismo das igrejas não estraguem esse movimento. Eu espero de verdade, porque é muito frustrante para um jovem quando ele vê um pastor que ele admira ou um líder que ele admira ser ali surpreendido em pecado. E eu não estou dizendo um pecadinho, eu estou dizendo numa hipocrisia, numa vida falsa. É muito frustrante para o jovem quando ele descobre que o evangelho estava servindo apenas de palanque, apenas de discurso, e não de prática, de fé, de prática de vida. Então eu espero de verdade que o movimento político e as igrejas evangélicas não estraguem o movimento que a juventude está criando hoje. Que esse retorno ao fundamentalismo seja um retorno genuíno. Porque isso vai trazer benefício à sociedade, não malefício à sociedade. Ai, mas eu não creio em Jesus, eu não quero crer. Então o problema é teu. Você pode crer no que você quiser, mas não enche o saco de quem está querendo crer em Jesus. Não enche o saco. O fundamentalismo genuíno é lindo, porque ele coloca a Bíblia como fonte de sabedoria e de vida. Então, o movimento fundamentalista genuíno é lindo, mas o movimento fundamentalista fajuto é uma armadilha, é muito prejudicial. A palavra de Deus não foi feita para manipular o homem. A palavra de Deus foi feita para libertar o homem. Quando nós usamos do fundamentalismo ou da fé das pessoas como um projeto de poder, cara, a gente está indo para um caminho muito, muito ruim. Muito obscuro. Muito. A fé, ela deve inspirar. A fé, ela tá aqui para libertar. A fé tá aqui para trazer esperança. A palavra de Deus inspira. A palavra de Deus traz sabedoria. A palavra de Deus traz renovo, mudança de vida. Agora, se o líder que você está seguindo, o político que você está votando,
o pastor que você está ouvindo usa da palavra de Deus para manipular, fuja. Fuja. Estamos em 2025. 2026 tem eleições. E aí começa aí as igrejas servirem de palanque, os púlpitos servirem de palanque, a rede social servir de mensagem de fé / palanque, os lobinhos botam as carinhas de ovelhas para fora, né? A pelinha falsa de cordeirinho para fora. Então, por favor, avalie agora as pessoas que você acompanha. Avalie agora os políticos que você vota, avalie agora os pastores que você escuta. Avalie agora. Porque agora é a hora de você entender o que é joio e o que é trigo. Agora é a hora de você entender o que é fundamentalista mesmo e o que é fundamentalista fajuto. Não deixa as pessoas destruírem o que Cristo colocou no seu coração. Não deixa. Não deixe as pessoas tirarem de você o amor pela palavra de Deus. E o fundamentalista fajuto faz exatamente isso. Ele tira a palavra de Deus para se colocar no lugar de Deus dentro do seu coração. Não permita que isso aconteça, tá bom? Por que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Porque, como eu disse no começo, eu quero fazer uma série Descomplicando a Política. E não teria como eu começar essa série sem antes dar essa palavra. Principalmente para o público cristão que me acompanha. Sem antes abrir os olhos nos jovens e do público cristão que me acompanha. A gente precisa analisar quem são os nossos líderes, quem são os nossos pastores, quem são os nossos políticos que dizem amar e seguir a palavra de Deus. É isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e tamo junto.